Bem, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, né? Por isso nós estamos alegres, felizes, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre as desculpas para não servir a Deus. E nós vamos ver a atitude de Moisés no início do seu chamado e uma relação desse início do chamado de Moisés conosco, nós que somos cristãos e muitas vezes somos vocacionados, chamados por Deus para fazer a diferença na nossa geração, na vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos baseados aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina por esta manhã. Ele diz assim: vem agora, Deus falando com Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Falou Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: ainda assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero mandar um abraço para a Regiane, para o Douglas Frasca, para o Sandro Gregório, todas essas pessoas que estão aqui online conosco, e vai compartilhando esse link com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas também, assim como você. Quais são as desculpas, as 5 grandes desculpas que nós vemos aqui na vida de Moisés para não servirmos ao Senhor, que muitas pessoas dão diante de Deus? A maioria de nós, pode listar desculpas por que nós muitas vezes não somos usados por Deus com eficácia, com eficiência. Assim como Moisés fez a diferença na sua geração. Quando Deus o chamou, imediatamente Moisés pensou em 5 desculpas esfarrapadas, 5 razões para não poder liderar o povo de Israel, para não servir a Deus. E essas desculpas muitas vezes também permeiam o nosso coração. Pensa um pouquinho sobre isso. Primeira desculpa que Moisés deu foi: quem sou eu? Quem sou eu? E essa pergunta tem a ver com a nossa identidade. Nós vemos isso em Êxodo 3, 11. Ou seja, Moisés lutava com a sua identidade. Ele não se sentia qualificado. Ele pensou que Deus havia escolhido o líder errado, a pessoa errada. E muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus, nós também nos sentimos assim, despreparados, desqualificados, sem identidade. Mas Deus, se Ele te chama, Ele te capacita, e você é capaz de fazer aquilo que Ele manda ou mandou você fazer. A primeira desculpa, então: quem sou eu? A segunda desculpa que Moisés falou diante de Deus é: quem é você? Quem é você? Ou seja, Moisés sentiu falta de intimidade com Deus. Aqui nós vemos uma falha de intimidade, comunhão. Até então, Moisés não tinha essa comunhão, essa intimidade profunda com Deus. E olha a importância de nós conhecermos a Deus, de nós termos intimidade com Deus, em oração, na meditação da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, no jejum, no serviço aos santos. Através das disciplinas espirituais nós temos intimidade com Deus. Através de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, vamos conhecer mais e mais o nosso Deus. Nós vemos que Moisés não conhecia Deus o suficiente.
ao ponto de descrever quem era Deus para o povo. E é interessante isso, ou seja, nós vemos aqui uma falta ainda de convicção sobre o seu relacionamento com Deus. E assim muitos cristãos ao longo da sua vida são pessoas que não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus. Às vezes tem um relacionamento apenas religioso com Deus. E o que Deus quer é conhecimento de Deus, é intimidade com Deus através das disciplinas espirituais. Segunda desculpa, quem é você? Êxodo 3, versículo 13. E a resposta de Deus para Moisés foi: eu sou o que sou. Eu sou sempre presente na tua vida. Eu sou tudo o que você precisa. Foi o que Deus falou a Moisés em Êxodo 3, 14. Terceira desculpa para nós não servirmos a Deus: se eles não me ouvirem. Essa foi a desculpa esfarrapada que Moisés deu a Deus. A terceira desculpa: e se eles não me ouvirem? Nós vemos isso no Êxodo 4, versículo 1. Moisés aqui se sente intimidado, se sente preocupado com a reação que o povo teria com ele. E sempre que fomos usados por Deus, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em sermos fiéis com aquilo que Deus nos entregou, com a palavra que Deus colocou no nosso coração. Se eles vão nos ouvir ou não, já não é problema nosso. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. A resposta de Deus para Moisés foi: quando eu terminar a obra que eu tenho na tua vida, aquilo que eu vou fazer através de você, eles o ouvirão. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 4, de 2 a 9. A quarta desculpa que Moisés deu, desculpa esfarrapada para não servir a Deus, é: eu nunca fui um bom orador. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu gaguejo. Senhor, eu não fui um bom orador. Senhor, melhor escolher outro mais bem preparado. Eu nunca fui um bom orador. Moisés fala isso em Êxodo 4, versículo 10. Ou seja, Moisés lamenta-se das suas fragilidades, das suas debilidades. Ele apenas se enxerga nas suas fragilidades, nas suas debilidades. E muitas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus. Quem lhe daria ouvido se você não fala bem? Foi o que Moisés pensou diante do desafio do Senhor. E a resposta de Deus para ele foi o seguinte: adivinha quem é que fez a sua boca? E a resposta nós sabemos, é o próprio Deus. Se Deus te deu uma boca, se Deus te deu capacidade, se Deus te deu dons e talentos, se Deus já criou em você um coração alinhado com o céu, Deus vai te capacitar a cumprir aquilo que Ele prometeu através da sua vida. Lembre-se disso, não dê essa desculpa de que você não tem dom, de que você não tem talento, de que você não fala bem. Não faça isso diante do chamado do Senhor. E a quinta e última desculpa de Moisés é: sei que o Senhor pode encontrar outro melhor. Sei que o Senhor pode encontrar outro melhor. Foi a quinta desculpa esfarrapada que Moisés deu diante da vocação, da missão e do chamado de Deus de Moisés para ser libertador do povo de Israel. Está lá em Êxodo 4, 13. Moisés aqui se sente inferior. E como tem gente que se sente inferior, incapacitada, debilitada para servir o Senhor. Ele começou a se comparar com outros, mesmo até com o seu irmão, que para ele falava melhor que ele. E aí Deus no início permitiu que Arão falasse no lugar de Moisés. Mas na medida em que Moisés foi conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus, foi sendo usado por Deus poderosamente, essa autoconfiança, essa confiança na unção de Deus, na graça de Deus através da sua vida começou a crescer na vida de Moisés. E mais para frente nós vimos que na vida de Moisés já não precisou de Arão no sentido de falar em nome de Deus através dele. Não. Então a resposta de Deus é: ok, eu vou deixar que Arão vá com você. Eu vou colocar pessoas do seu lado para te auxiliar, te ajudar. Mas mesmo assim, Moisés, eu estou chamando você para ir. Eu estou chamando você para ir, Moisés. Então é muito importante, lembre-se, se Deus te chamou é porque você é capaz.
Se Deus te chamou, Ele vai dar o recurso suficiente para que você cumpra a missão e o propósito que Ele tem para a sua vida. Não dê nenhuma dessas 5 desculpas. Quem sou eu? Quem é você? A terceira desculpa, se eles não me ouvirem. A quarta desculpa, eu nunca fui um bom orador. E a quinta desculpa, sei que podes encontrar outro melhor do que eu. Se Deus te chamou, é para você fazer aquilo que Deus te enviou e te mandou você fazer. Seja fiel. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Aquele que a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Quando Deus te chamar, entre no centro da vontade de Deus, porque Ele vai te capacitar para fazer coisas incríveis no poder, na graça e do nome poderoso do Senhor Deus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus te dê um dia abençoado, que você seja vocacionado, missional, né? Que você tenha esse coração rendido, entregue, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida poderosamente nas tuas mãos. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa servir a Deus conosco, vir conhecer a nossa comunidade. Também tem todas as informações, caso você sinta no coração, e eu te incentivo a isso, a ser um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Seja um cooperador. Deixa Deus te usar poderosamente para que a obra do Senhor cresça através da sua vida e da vida de outras pessoas. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Em o nome de Jesus, fale para Deus: usa-me, Senhor, e se renda, se entregue ao propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama. Cultos às quartas-feiras, às 20 horas, onde tivemos um culto abençoado. No sábado, culto de jovens e adolescentes, às 19 horas, e é também um culto aberto para todas as pessoas. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem estar conosco em frente ao Nitron, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. O nosso site é casanarrocha.com. E agora, todos os nossos áudios, vídeos, ministrações, devocionais estão disponíveis também no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast e em outras 7 mídias de áudio digital. É só você colocar na lupinha, procurar PR espaço Giovanni espaço Júnior. PR espaço Giovanni espaço Júnior, e você vai aprender coisas tremendas ouvindo os nossos áudios em nome de Jesus. Amém.